Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentá-los a todos que estão em casa, que vocês que estão aí na sua casa assistindo esse culto. Quero te convidar a fazer da tua casa um momento de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus possa alcançar nesta noite a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Nós estamos agora iniciando a nossa programação desta noite e vamos estar assim iniciando com uma oração. Quero te convidar, você que está em casa, convidar a sua família para sentar aí no seu sofá e adorar e exaltar ao Senhor juntamente com esta igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar. Meu Deus, nós adoramos e exaltamos o teu santo nome. Nós agradecemos por essa rica oportunidade, a qual estamos aqui na tua casa, para juntamente com toda a tua igreja adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Pai, continua conosco, o teu Espírito Santo, Senhor, permaneça conosco. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Espírito Santo, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar na minha vida, na vida de cada pessoa que está assistindo este culto, em nome de Jesus. Assim nós te adoramos e exaltamos. Agora nós vamos estar ouvindo um louvor com a missionária Joyce. Nós vamos estar todos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Boa noite a todos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Os irmãos e as irmãs que estão em casa, como também esses que se encontram aqui no templo. Nós vamos cantar o hino de número 545. O contexto não está fácil, o amanhã está duvidoso, incerto e às vezes até angustiante. Mas nós que conhecemos a Cristo, podemos dizer que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Abra sua harpa no 545 e cante conosco. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
do meu Jesus, que vivo está. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra do Senhor nesta noite, juntamente conosco, que vamos estar lendo no Salmos 23. Um salmo bem conhecido, onde Deus irá falar conosco. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que nesta noite nós também possamos declarar ao Senhor nosso Deus essa fidelidade. Davi aqui, ele promete ao Senhor, ele deseja e ele verbaliza ao Senhor. E ele diz que ele quer estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Ele demonstra o prazer que ele tinha de estar na casa do Senhor. Que eu e você possamos ter esse prazer de estarmos na casa do Senhor, nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra e logo em seguida estaremos ouvindo um louvor com a Joyce, mas antes eu quero parabenizar todas as mulheres, né, de nossa igreja, como também todas as mulheres aqui de Cruzeiro do Sul, todas as nossas amigas, colegas. Sinta-se assim parabenizada, abraçada, tendo em vista que este é um mês em que se comemora, né, o mês da mulher, o mês de março. E o nosso pastor, o pastor Carlos, ele tem oferecido assim essa tão grande homenagem a cada mulher da ADESUL, a cada irmã desta igreja. E em nome da nossa pastora Milka, eu homenageo também todas as demais irmãs. Amém? Pai, nós queremos te adorar e te exaltar, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito. Por esta palavra tão poderosa, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que restaura. E hoje o mundo precisa desta palavra, palavra de libertação, palavra de restauração. Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que esta é uma noite de cura, esta é uma noite de libertação. O Senhor usará poderosamente a tua serva que vai estar nos ministrando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, assim nós cremos e assim nós oramos nesta noite e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Vamos estar ouvindo mais um louvor com a missionária Joyce e assim depois ela vai estar trazendo a palavra. Amém. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. O Senhor estava querendo dizer que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. E ela não precisa das circunstâncias para estar no coração do cristão. Ela é independente das circunstâncias. A paz que Cristo dá é uma paz do trono de Deus, que guarda os nossos corações e as nossas mentes, mesmo nos dias sombrios, mesmo nos dias escuros. Adora o Senhor comigo.
muito cansado eu estou, mas procuro meu Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali estarei muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Glória a Deus. Agora esse é o momento da palavra do Senhor. E vamos estar ouvindo a ministração da palavra do Senhor com a missionária Joyce, né? Abra o seu coração e deixe ser ministrado nesta noite por esta palavra poderosa, porque eu sei que o Senhor nesta noite tem uma palavra ao seu coração. Amém, glória a Deus. Eu, sem mais delongas, gostaria de convidar a todos os amados irmãos, amigos, as mulheres que estão em casa, para abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Hoje nós estamos aqui, impreterivelmente, duas mulheres. Isso se dá devido ao fato de que estamos no mês de no mês de março, que tem a data do dia 8, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Então é um mês inteiro onde nós vamos lembrar, né, o quanto as mulheres são importantes para a sociedade e, acima de tudo, o quanto a figura feminina é importante para Deus e o quanto temos a realizar na presença do Senhor enquanto vivermos aqui neste plano. Amém? Quero saudar de coração o pastor Carlos, nosso pastor presidente, pastor Jusemi, nosso pastor vice-presidente, dizer a irmã Salete, né, a esposa do pastor vice-presidente, que é uma honra estar dividindo com você nesse momento o altar do Senhor, que está aqui estabelecido nesse momento, e a todos os irmãos que se encontram no templo e também em casa. Capítulo 1 do livro de Ruth, nós vamos ler apenas 15 versículos. Desculpe, irmãos, 18 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais
casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda, quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós sabemos, ó Pai, que a palavra humana e a sabedoria humana pode até tocar a emoção do homem. Mas o nosso espírito, Senhor, a nossa alma, ela só pode ser tocada, Senhor, e reanimada pelo Senhor. Com essa consciência, ó Pai, nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos a total necessidade que temos do Senhor agindo em nossas vidas. E até no momento como esses, aonde vamos falar, aonde vamos usar uma palavra, Senhor, nós queremos declarar que sabemos, ó Deus, que uma palavra minha não vai poder tocar o coração de ninguém, uma palavra minha não vai poder fazer diferença na vida de ninguém, mas uma palavra do Senhor, diretamente do céu, ela vai fazer diferença na minha vida e na vida de todas as pessoas que estiverem ouvindo nessa noite. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha me visitar com o teu Santo Espírito neste momento e me use apenas como instrumento teu, porque se for eu, não vai dar certo, mas se for o Senhor, vai ser surpreendente. Eu te oro, confiada no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu li agora há pouco o capítulo 1 do livro de Ruth, né, irmã Salete, onde a gente vai falar um pouco sobre um exemplo de uma mulher. Na verdade, eu vou me até a falar, ao mesmo tempo que falo de Ruth, porque ela é a protagonista, inclusive o livro traz o nome dela na Bíblia Sagrada, mas eu não posso esquecer de outras 2 mulheres que conviveram nesse mesmo contexto, que eram Noemi, né, que é a sua sogra, e Orfa, a outra nora de Noemi. Vou também falar um pouco sobre elas. Mas de uma forma muito especial,
eu vou falar o tema dessa pregação e talvez você pense, o que é que esse tema tem a ver com esse texto que a irmã Joyce acabou de ler? Mas o tema da pregação é exatamente tesouros escondidos na pandemia. Eita, tesouros escondidos na pandemia. Que tesouros podem existir em dias tão difíceis como este? Por isso, eu quero ler para os irmãos ouvirem um versículo que se encontra no livro de Isaías 45, versículos 2 e 3, que diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Nós vamos tentar trazer para os irmãos, através da vida de Ruth, um exemplo de vida de alguém que começou numa história, onde um quadro e um contexto social eram totalmente de desesperança. Era totalmente caótico, mas nós vimos o Senhor suscitar, da mesma forma como lá no deserto. Ele suscitou água da pedra, ele conseguiu abrir o mar. E da mesma forma que de um vale de ossos secos, ele despertou um inteiro exército que serviu de forma poderosa para que os nossos olhos pudessem ver que não há impossíveis para Deus. Essa mensagem de hoje, amados, ela vem nos dizer que não há contexto difícil, que não há panorama social nem mundial que possa intimidar aquele que está firmado nas promessas do Senhor Jesus. Essa palavra, ela hoje vem nos dizer que os tesouros escondidos, eles sempre na humanidade são encontrados nos piores lugares, nos piores contextos, aonde a gente não sabe, irmã Salete, o que é que está do outro lado. Por exemplo, quantas vidas nós ouvimos falar que morreram nas minas escuras, atrás de tesouros. Pessoas que percorreram garimpos aqui na nossa região. Nós ficamos sabendo, eu lembro que quando criança, filmes, reportagens retratavam a história do garimpo de Serra Pelada. Quantas esposas perderam seus maridos e perderam até seus filhos em busca de tesouros. Tesouros incertos. Porque muitos ali nem esperavam encontrar uma pedra preciosa e encontraram. Enquanto outros chegaram ali confiantes de que iam achar uma pedra e de repente aquele tesouro nunca chegou até a sua mão. Chegaram a partir antes que isso acontecesse. Bem, tesouros escondidos, realmente nas minas escuras, nos fundos dos mares, nos baús, nas arcas dos navios que naufragaram, são até hoje encontrado tesouros. Os tesouros, eles não são fáceis de encontrar. Amados, se isso é referido quando nós tratamos de tesouros terrenos, você imagine tesouros celestiais, que são muito mais preciosos. Às vezes nós queremos que as coisas de Deus cheguem diante de nós com muita facilidade. Nós não queremos plantar, nós não queremos cavar, nós não queremos buscar, amadas irmãs e amados irmãos que nos ouvem nessa noite. Mas nesse momento, eu quero dizer a você que nós estamos vivendo num contexto social muito difícil. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que nós estamos vivendo um contexto difícil, mas é que no meio das minas escuras, no meio dos contextos difíceis, há um cenário para encontrar tesouros escondidos. Há um cenário onde Deus pode suscitar a esperança que em muitos lares cruzeirenses, brasileiros e mundiais hoje se encontram perdidas. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que há esperança para o ferido, a esperança para a família que se encontra entristecida pela perda dos seus entes queridos. A esperança para aqueles que estão na UTI, dependendo do seu fôlego de vida hoje, de um balão de oxigênio. A esperança. Aonde está o Senhor? A esperança. Mas eu não quero falar só de esperança nas coisas visíveis. Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em uma de suas cartas, ele já nos alertava, como homem de Deus, que teve uma experiência profunda com o Senhor. O Senhor o capacitou, através do Espírito, a nos dizer que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas às coisas dessa vida,
nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então eu venho falar de uma esperança muito maior, amados irmãos. Uma esperança que pode nos trazer vida abundante, mesmo no meio de um contexto de caos. Mas é uma esperança que não se finda. É uma esperança que não acaba aqui. É uma esperança que durará para sempre e que será recompensada na glória eterna, quando nós vamos receber o maior tesouro que hoje está oculto diante dos nossos olhos, mas receberemos ali a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E a coroa da vida, amados irmãos, ela significa nada mais, nada menos do que a garantia de que você nunca mais vai morrer. Olha que lindo, por isso que é chamada de coroa da vida. É a garantia de uma vida eterna, dessa mesma vida abundante que Jesus anunciou quando veio aqui na terra, só que ela não vai mais se findar. É uma vida abundante para sempre, rica de esperança, de gozo, de alegria, desfrutando da presença do Rei e da paz do Espírito Santo e da graça poderosa do nosso Senhor Jesus. E eu vinha falando sobre o texto de Ruth. O que esse texto tem a ver com isso? Como nós estamos no mês da mulher, eu queria trazer exemplo de mulheres. Mulheres que viveram também em contextos difíceis. Tão difíceis quanto esse contexto dessa pandemia. Cada sociedade sabe o que vive na sua época. Você já imaginou o que seria uma pandemia como essa, num contexto onde não tivesse sido criado ainda os recursos, os hospitais, os balões de oxigênio? Você sabe com quanto tempo foram montados os hospitais de campanha? Foi um processo quase relâmpago. Você imaginou se não tivessem esses hospitais? Quantas pessoas estariam morrendo, muitas vezes aos lotes, através da falta, devido à falta desses recursos? Cada contexto tem o seu período de sofrimento. Mas eu não vim aqui para falar e exaltar um contexto de sofrimento. Eu vim aqui para dizer que a presença poderosa de um Deus fiel na vida daqueles que nele creem faz toda a diferença, seja qual for o contexto. O texto que eu li agora, ele começa falando da vida de Noemi. Uma mulher, queridos, que viu o seu mundo desabar de uma hora para outra. Sim, apesar de que o texto não detalha isso em pormenores, mas nós vamos entender o quê? Para uma mulher hebraica, para uma mulher Efrata, de Belém, ela era uma mulher realizada. Por quê? Primeiro, ela era uma mulher casada que tinha um marido que a amava. Quantas mulheres nós conhecemos que um dos maiores sonhos da vida dela é encontrar a sua outra metade, não é verdade? A maioria das investidas das pessoas nesse século, inclusive as que atrapalham às vezes até outras áreas, é a área sentimental. Porque como as pessoas procuram ser felizes nessa área? E a Noemi, ela foi uma mulher premiada. Ela tinha um esposo que era temente a Deus. Ela ainda era mais feliz e premiada porque ela conhecia ao Deus de Israel. Era uma mulher de Deus que tinha a companhia do Todo-Poderoso no seu lar, na sua casa, na sua vida, que cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Porque assim eram com os hebreus. Eles iam aprendendo de geração em geração a palavra do Senhor, que era passada de pai para filho, e esse temor do Senhor. Então era uma mulher realizada. Como se não bastasse, a maior alegria de uma mulher na época de Noemi, era ser uma mulher fértil. Nós vimos a agonia de Ana por ser uma mulher infértil, por ser uma mulher que não era produtiva, tinha o seu ventre seco e não conseguia, e como ela sofria ao ver que Penina tinha filhos. Mas Noemi não. Ela era uma mulher completamente realizada, tinha 2 filhos, e pasmem, 2 filhos varões. Naquele tempo, fazia toda a diferença, que quando nascesse um filho, que fossem filhos homens, para propagar a descendência, para aumentar a família, porque a gente sabe que a mulher não dá nome à família, não é, pastor Carlos? Quem dá nome são os homens. Então, Noemi já estava ali com os seus 2 primeiros filhos, os 2 filhos que teve, com a oportunidade de propagar a descendência e deixando o maridão todo orgulhoso. Porque olha só a mulher que Deus me deu. Uma mulher que me deu 2 filhos, a minha descendência tem tudo para ser propagada. E aí, fora isso, privilegiada por ter nascido num lugar próspero, um lugar abençoado. A palavra de Deus nos refere que Belém era conhecida como casa do pão. De repente, o mundo dessa mulher desabou. Essa mulher chegou no momento da história, assim como nós. Estava todo mundo no seu curso normal de vida, de repente, uma ordem na televisão.
todo mundo entra, vai para dentro das suas casas. A vida de sociedade não vai mais ter a normalidade. Nós vamos viver um novo normal, porque a vida vai mudar devido ao contexto que estamos vivendo. Fomos anunciados de uma pandemia. A maioria dos brasileiros, das pessoas do mundo, nem sabia o que era uma pandemia. Talvez nem tivesse nunca, em toda a sua vida, ouvido a palavra pandemia. Noemi ouviu algo horrível, tão horrível quanto a pandemia. Porque a fome, ela mata tanto quanto uma pandemia. Aliás, se não tiver comida, a gente morre mesmo, não tem como. Né? A falta de alimento, porque o alimento é crucial para a continuidade, para o sustento da vida humana. Bem, mas Noemi soube de uma notícia do seu marido. Não tem pão. Nós vamos ter que sair daqui. A fome está grande, a miséria está grande. Mas fora isso, a outra notícia pior. Com a mulher, quando ela casa, ela está de olho ou não está? Nas suas propriedades, na sua casa. Até seus paninhos de prato são bordados, meu irmão. As coisas são bonitinhas. Aquele baú lá do quarto de guardar as cobertas. Os nossos enfeites, os ornamentos, as panelas. Uma boa dona de casa sabe o que é isso, né? As minhas panelinhas, meus pratinhos, minhas coisinhas, tudo arrumadinha. Mas, de repente, o mundo dessa mulher desabou. Não, Noemi, nós vamos embora. Todo mundo sabe que a palavra mudança quase sempre significa prejuízo. É ou não é? Né? Quem está aqui que já se mudou sabe. Tem um ditado que diz assim, né? Que cada mudança, cada casa que você vai, você perde um bocado das coisas, né? Então, às vezes, você quando casa, tem sua mobília, tem suas coisas, né? Tem irmãos aqui confirmando, vai de um país para o outro, deixou objetos que você amava, né, Priscila? E que não pôde trazer. Eu imagino quantas coisas Noemi tinha e não pôde levar. E ela foi. A Bíblia registra que ela se deslocou, não fala que eles puderam levar muitos bens. Naquele tempo as caravanas caminhavam com dificuldade. Você imagina uma família faminta, se eles iam querer ter o trabalho de estar carregando muita carga, muitas coisas. Então eles partiram, foram rumo a Moabe. Moabe, um país, outro desafio. Belém, lugar de temor a Deus, lugar de culto ao eterno Deus de Israel. Lugar de temor, aonde as pessoas, apesar de existirem alguns que não adoravam tão somente a Deus, mas ali era um monoteísmo que dominava, era Deus, o único Deus que era cultuado e que era propagado, apesar de em todo lugar ter alguns dos desobedientes. Ela estava sendo lançada diante de um contexto onde o politeísmo era grande. Ela sabia que ali iam ter pessoas adorando a diversos deuses, e nós que somos servos, que servimos ao Senhor, sabemos que consequências podem advir também, e como é difícil a gente viver uma vida. A Bíblia diz que com Jesus nós passaríamos aflições. Você imagina convivendo num lugar onde é esse mundo que nós vivemos hoje. Quantas coisas ruins acontecem porque pessoas não dão lugar ao Senhor e preferem rejeitar a Deus e adorar deuses ou ídolos que nada podem fazer pelas suas vidas a não ser trazer morte, destruição e roubo da alegria, da felicidade, porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Noemi, além de tudo isso, ainda tinha o fato de ir para uma terra estranha, e o que é ruim de tudo isso? Ela já estava vivendo num contexto difícil, porque vivia, diz o texto, na época dos juízes. Na época dos juízes, não existia um governo homogêneo. Os juízes, eles tomavam conta das vilas e eles tentavam fazer conciliações e tentavam agir de forma o mais honesta possível para com as pessoas, mas eles não conseguiam agregar muita gente em torno de um ideal, porque cada tribo, né, tinha, às vezes, o seu juiz, cada povo tinha a sua forma de governo. Então, as dificuldades eram muitas. Já era um momento incerto, onde dependia de cada líder a situação que um povo ia conviver com o outro. De uma hora para outra, vocês sabem que guerras poderiam vir. Só que ela ia morar num lugar, pastor Carlos, que tinha uma história meio complicada. A origem daquele lugar era uma origem triste, um país chamado Moabe, onde a pessoa que deu o nome a esse país, um moabita, né, o Moabe, na verdade, era filho de Ló. E foi muito complicada a origem desse homem, porque a vida de Moabe, assim como do seu irmão Amon, ela se originou a partir de um incesto, de uma relação das filhas de Ló com o próprio pai. Então era uma nação que não tinha um histórico legal, já não tinha temor. Eles adoravam vários ídolos, adoravam Astarte, deusa da prosperidade, adoravam deuses
cultuavam deuses diversos, tinham devoção verdadeira pela natureza, era muito parecido com as práticas cananeias, quando o povo de Israel chegou ali e viram pessoas adorando tudo menos a Deus. Uma idolatria generalizada, cultos que não agradavam ao Senhor. E Noemi ia ser colocada no meio daquele contexto. Como se não bastasse, a mulher chega lá, viveram 10 anos naquela cidade, mas logo que chega, ela perde o amor da sua vida. Ela fica viúva, seu esposo morre. Depois disso, mais 2 mortes naquela família. Noemi perde seus filhos, Malom e Quilion. E ela só não ficou sozinha naquele momento, porque os 2 filhos casaram, assim, depois que estavam ali em Moabe. Se casaram, um com Orfa e outro com Ruth. E aquela mulher, e agora eu quero falar um pouco para vocês dos traços de uma mulher que mesmo com suas falhas, se ela coloca a sua vida diante do Senhor, ela vai ser abençoada. Queria falar um pouco do caráter de Noemi. Primeiro, algo lindo que eu vi em Noemi, irmãs, e que é muito importante. Eu quero imitar Noemi nessa parte. Uma mulher que serviu de exemplo para as suas noras. Uma sogra. Você já viu uma sogra pedir, no texto eu falei aqui, que quando ela pediu para as noras irem embora, elas choraram desesperadas em alta voz. E ela, não, vocês têm que ir, vocês vão morar sozinha com a velha, que não tem mais nem como dar filho para vocês, eu não vou mais poder ter outros filhos, e mesmo que eu tenha daqui, que eles cresçam. Porque na tradição judaica, as pessoas eram obrigadas a seguir aquela tradição de família e casar com pessoas daquela família que tinham tomado aquelas mulheres. Mas, se acaso a pessoa, morrendo o pai, morrendo os 2 filhos, Noemi era chefe de família então. Era uma matriarca que estava responsável ali naquele processo. E ela podia ser uma mulher egoísta. Ela podia dizer, vocês desfrutaram do trabalho do meu marido, dos meus 2 filhos que trabalharam enquanto tiveram vida, não é possível que vocês vão me deixar sozinha. Não é assim, geralmente, que o ser humano faz? Quantas pessoas se apegam aos outros, como se as pessoas fossem resolver o problema da sua vida. Como se a provisão das suas vidas viessem delas mesmas, mas não vinha. Noemi sabia que a provisão vinha de Deus. E uma característica de uma mulher temente ao Senhor, que sabia que a sua provisão vinha de Deus. Portanto, Noemi era uma mulher desprendida. Noemi era uma mulher que ela dizia, eu não vou ser egoísta de querer que as minhas noras fiquem comigo. Vou dar liberdade a elas. Quando você convive assim, os relacionamentos são mais saudáveis. Muitas pessoas estão se matando dentro de casa. Nessa pandemia não está fácil. As pessoas, por não confiarem em Deus, muitas vezes estão querendo achar a cura da sua angústia, ou vamos dizer, o sossego do seu coração, esperando pelo outro. Mas você vai ter que me ajudar a vencer isso. Eu não estou aguentando. Quantos se entregam logo e são os fracos emocionais da família e dizem para mim, não dá mais? E os outros ficam lutando. Eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo. Eu estou precisando que você me ajude. E um fica esperando pelo outro. E às vezes a situação dentro de casa fica horrível. E nós temos visto que no Brasil e no mundo aumentaram os índices de feminicídio durante esse período de pandemia. Ou seja, convivência que não está saudável dentro de casa. Pessoas que, ao invés de esperar que a sua vida venha, toda a provisão, e que a angústia do seu coração seja retirada pelo Senhor, que o seu dia a dia seja conduzido em paz, em alegria, com o fruto do Espírito sendo cultivado na sua vida, então, às vezes, esperando da carne mortal, da pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz assim, maldito aquele que faz da carne mortal o seu braço. Mas bendito o homem é um termo genérico, pode ser usado para as mulheres também, que põe no Senhor a sua confiança. Noemi foi uma mulher admirável nesse aspecto. Uma mulher cheia de defeitos, mas ela deixou Ruth ir livre, porque ela sabia que a vida dela não estava fácil. Mas ela disse, eu vou deixar vocês irem livres, porque vocês não vão mesmo resolver a minha vida. Se vocês estando comigo, a minha vida já ficou do jeito que ficou, cheia de problemas. Se não for Deus, ela sabia disso. Vocês aqui não vão ser. Olha que lindo. Seguindo, ela, além dessa questão, eu já falei a primeira coisa, que era uma sogra maravilhosa, que dava exemplo, que era temente a Deus, não foi mulher egoísta. Uma mulher também que admitiu suas fraquezas. Uma mulher que, quando
Eu vou pular um pouquinho a história. Ela, depois do contexto, na hora de ir embora, ela abraçou, choraram, foi embora com Ruth, mas quando chegou na sua terra, ela chegou lá e disse assim, olha, não me chame mais de Noemi, me chame agora de Mara, porque a minha vida se tornou uma amargura. Quer dizer, nós também temos nossas falhas. Tem um momento que a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, e eu não estou falando aqui que nessa quarentena, nessa pandemia, o crente vai ser o super crente, aquela pessoa perfeita que não vai passar pelos vales. Mas nos vales, nós vamos deixar prevalecer a glória do Senhor no meio das nossas vidas. Nós vamos ver a luz no fim do túnel, na mina escura. O povo de Deus enxerga uma luz lá dentro. E o tesouro vai chegar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Noemi tinha algo bonito no versículo onde ela dizia para as pessoas, olha, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Eu estou cheia de amargura, porque o Todo-Poderoso, ela sabia que Ele era o Todo-Poderoso. O temor não saiu. Apesar de muitas coisas, ela sabia que existia alguém que era soberano, que era alguém que estava acima de tudo, que naquele contexto de amargura no qual ela estava recolhida, ela sabia que existia uma figura importante presente, a figura do Todo-Poderoso. Algumas pessoas, ao dar o significado do nome Todo-Poderoso, diz aquele que é altamente suficiente. Ou seja, Ele nos basta. Mesmo que a gente vai dizer que essa vida não temos amarguras? Temos. Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não ia dizer que não iam faltar coisas que ele gostava. Por exemplo, ele queria o carinho dos seus irmãos e parece que ele não tinha. Os irmãos eram chatos com ele, ele foi deixar uma marmita de comida, vocês lembram desse episódio? Não sei nem se era marmita que ele usava naquela época. Ele foi levar um utensílio com comida lá onde os irmãos estavam na guerra e eles criticaram. Sai daí, rapaz. Ele disse, olha, quem é esse gigante para afrontar o Senhor dos Exércitos? Ele disse, vá para casa. Você é franzino. Você ainda é novo. Você não é nem da guerra, vá cuidar das ovelhas, né? Davi queria um contexto favorável, uma relação e um compromisso com as pessoas que estavam à sua volta. Ele queria ser bem tratado. As coisas não eram como ele queria. Mas sabe o que foi que ele disse? Ainda bem que eu encontrei o Senhor como meu pastor. Porque eu tendo Ele me é suficiente. Nada me faltará. Porque eu tenho Ele é o meu tudo. Ele é o que me preenche. Mesmo quando na terra estão faltando coisas que eu não sei como vou conseguir ter. Mas Ele me preenche. Ele é o meu tudo. Amados, ainda nesse contexto que a gente olha, as mulheres, elas podem dizer assim, mas meu Deus, como está difícil nessa pandemia, irmã Joyce. A palavra de Deus diz que o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz assim, sede firmes, sede inabaláveis, sede abundantes na obra, mesmo num tempo difícil como esse. Amados irmãos, é assim que eu vim trazer hoje, momento de tesouros que estão ocultos diante dos nossos olhos. Noemi, ela não sabia. Existia tesouros. Atrás do momento presente, logo depois, tinha um tesouro de Deus a ser revelado na vida daquela mulher, que iniciou a sua história na Bíblia como protagonista de uma história de tragédia, de uma história de viuvez, de 3 funerais, de morte na sua família. Por trás daquele contexto, tinha um tesouro escondido. E mais lá na frente eu vou falar a respeito disso. E aí agora, eu vou parar um pouco de falar com Noemi no centro do contexto e vou trazer Ruth. Vou trazer primeiro Orfa. Orfa, uma mulher, moabita também, estava ali. Ela viveu 10 anos. Não sei se foi os 10 anos, porque não sei se os meninos casaram logo que chegaram lá. Mas num período de 10 anos que elas viveram, que Noemi viveu ali com sua família, os filhos casaram e ela conviveu um bom tempo com Noemi. Orfa conviveu. Ela teve a oportunidade de ouvir quantas vezes sobre o Deus de Israel. Sim, mas irmã Joyce, como é que a senhora sabe? Era tradição. Eles passavam de pai para filho a palavra. Ainda era de uma forma muito mais firme, né? Como dizia Josué, ao sentar, ao levantar, né? Ao dormir, ao despertar. Todos os momentos que a gente tiver para ensinar a palavra, eram orientados desde o Antigo Testamento. O Senhor dava ordens para que a palavra de Deus fosse passada de geração em geração.
E ali ela ouviu quantas vezes, talvez tenha participado de quantos cultos domésticos, quantos momentos de oração, de presença do Senhor. Mas naquele momento que foi para ir embora, ela tinha um compromisso com aquela sogra. Talvez ela pensou assim, bem, ela está me livrando, vou aproveitar e vou, porque ela está velhinha, eu vou ter trabalho, né? Ela está agora, não tem mais um filho para eu casar, eu vou me dar a chance de ser feliz. Eu vou atrás de um casamento. Não sou contra, irmãos, você procurar felicidade. Mas sabe, todas as pessoas que eu já vi procurando a felicidade nessa terra se deram mal. Elas não foram bem-sucedidas. Porque o Senhor deu a receita. Ele não mandou ninguém procurar a felicidade. Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A órfã, infelizmente, correu atrás da felicidade. Ela viu ao ficar ali naquela terra a possibilidade de ter um casamento. Ela não pensou, eu vou me casar, mas possivelmente eu não vou casar com um homem temente a Deus. Ela tinha tido a oportunidade de conhecer a palavra. Ela sabia que a verdadeira felicidade não era dessa vida, mas era no Senhor Deus dos exércitos. Mas mesmo assim ela preferiu a felicidade transitória. Ela disse, eu vou ver se eu me caso. Eu vou ver se eu tenho filhos. Amados, o crente, a mulher de Deus, o homem de Deus, na verdade, além de ele ter tesouros escondidos para ele, ele deveria ser um tesouro escondido. A mulher, um tesouro escondido para o seu marido. Por isso que diz, quem achará? Porque a mulher virtuosa, ela tem que ser procurada. Ela não tem que estar na prateleira, não. Amém? Ela tem que ser procurada, e porque ela está escondida no Senhor, no refúgio secreto do Senhor. Eu quero falar para você, mulher que está em casa sofrendo emocionalmente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. A tua felicidade não está nas coisas dessa vida. Volta-te para o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E tu vai ver grandes coisas acontecendo dentro da tua casa, na tua vida, na tua família. Porque servir a Deus significa correr atrás de uma vida de santidade. E a Bíblia diz, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, no meio de vós. Significa amanhã por quê? Porque hoje é o dia de santificação, o amanhã pertence a Deus. A tarefa do hoje é nossa, o amanhã é tarefa do Senhor. E Ele vai realizar se o nosso hoje estiver glorificando a Ele. Você não sabe o que está escondido, reservado para você no amanhã. Mas para o povo de Deus, tem tesouros escondidos. Nessa pandemia tem tesouros escondidos. Amados, nós estamos vivendo um tempo histórico que talvez nós nunca mais venhamos a viver. Atrás de uma tragédia, nós temos hoje muito mais tempo para ler a palavra de Deus em casa, muito mais tempo para conhecer os nossos filhos, muito mais tempo para olhar quais são as aflições que estão na alma dos membros da nossa família, para estarmos nos conhecendo mutuamente, nos comprometendo mutuamente, nos amando mutuamente, aprendendo mais de Deus mutuamente. Que vida corrida estávamos levando? Que vida corrida, onde as pessoas estavam trabalhando tanto, correndo tanto atrás do trabalho. E hoje nós temos uma oportunidade que talvez na história nunca mais tenhamos, essa geração. Tanto tempo para estar em casa, conhecer melhor os filhos. A palavra de Deus, ela nos mostra o profeta em determinado tempo orando, pedindo ao Senhor que convertesse o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, porque essa é uma luta que não é de hoje e não é uma luta de pandemia, é uma luta de sempre. A maior dificuldade que você tem é de se entender com quem mora no mesmo teto que você. E nessa pandemia isso tem aflorado muito mais. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe tesouros escondidos nessa pandemia. Em meio a esse quadro escuro, essa mina escura, tem um tesouro que Deus está reservando para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Basta você crer, entrar no foco e buscar aquele que pode e que tem os tesouros escondidos guardados para você, porque Ele garantiu aqui em Isaías 45, Ele disse, eu te darei dos tesouros escondidos. E Ele pode fazer isso, sabe por quê?
porque para nós está escondido. Mas a Bíblia diz que para Ele nada está encoberto. Tudo está patente diante dos seus olhos. Ele sabe aonde é que está o tesouro que tu precisa. O tesouro para a tua vida e o tesouro para a minha vida. Portanto, nos voltemos para Ele nessa mina escura que é a pandemia. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se, converta-se ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá de nós. Amém? Glória a Deus. Eu vou agora, deixa eu ver aqui. Amém. Encerrando, dizendo que Ruth foi uma mulher que escolheu ir com Noemi, não só porque ela queria ajudar a sogra, mas também porque ela se despiu de todo o sentimento de egoísmo. Ela pensou muito mais em dar do que em receber. Isso é sentimento cristão, é atitude cristã. Você pensar primeiro no próximo, você ter o outro superior a você. Como a Bíblia diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ela pensou na felicidade de Noemi, mas ela pensou numa coisa muito importante. Ela disse: Noemi, eu conheci o teu Deus e eu não largo mais. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. E aquela mulher teve uma vida feliz. Eu quero encerrar aqui dizendo que o maior tesouro da vida de Noemi é que os tesouros, eles são encontrados no meio do impossível. Ela estava num país hebreu, agora voltaram para Belém. E lá era totalmente contra a cultura você casar com mulheres de outras nações. Aconteceu o impossível na vida de Noemi. Ela casou com um homem dali. Porque Deus fez o milagre, Deus queria. E porque aquela mulher gentílica, que não era da nação de Israel, se voltou para o Senhor, algo lindo aconteceu. Ela casou com um homem que foi Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E ali daquele tronco saiu a linhagem mais linda, a linhagem real que a terra conhece. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi um tesouro que estava escondido no futuro de Ruth, o qual ela não sabia. E ela conheceu um tesouro escondido, um filho que através dele foi gerado futuramente o Messias, o Salvador do mundo. Uma mulher de origem amaldiçoada, moabita, origem de um incesto, de uma história triste, terminou os seus dias com um grande tesouro dentro do seu ventre. Aliás, teve um grande tesouro dentro do seu ventre, que foi aquele que geraria futuramente, que fez parte da descendência do Messias. E aliás, você diz assim, mas os homens, eles sempre estarão à frente. Lutam tanto por mulheres à frente. Pois olha, quem pode colocar você à frente não é bandeira feminista, mulher. É o Senhor dos Exércitos. Porque a Ele pertence todo o movimento. Sabe? Deus incluiu o nome de Ruth na genealogia de Jesus Cristo. Se você for olhar ali na genealogia de Cristo, todos são homens, mas apenas 2 mulheres foram incluídas ali. Essas mulheres foram a Raabe e a outra foi Ruth. Nós louvamos a Deus pela história de Ruth, que serve de exemplo, onde num contexto super complicado, numa história que começou com um funeral e terminou com um casamento e com o nascimento daquele que era responsável pela geração futura do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E agora, realmente, dizer a você, volte-se para o Senhor. E nessa quarentena, nessa pandemia, aproveite o momento que você está em casa, vá procurar os tesouros escondidos do Senhor. Pare de caçar problema com seu marido. Pare de caçar problema com seus filhos. Pare de estar caçando coisa no celular que às vezes não vai lhe ajudar. Caça o Senhor. Ele diz que Ele tem prazer em se revelar para nós. Ele diz, buscai ao Senhor. Ele diz assim, invoca-me, lá em Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu quero chamar você nesse momento a orar comigo. Coloque-se diante do Senhor e aí na sua casa onde você está, faça um concerto com Deus. Peça para o Senhor abrir os seus olhos, para que você possa ficar confiante e no meio dessa mina escura e funda que é a pandemia, você possa enxergar Jesus, a luz que ilumina toda a treva, e você possa encontrar tesouros escondidos no meio dessa pandemia. Amém? Oremos. Senhor Deus e nosso eterno Pai,
Te agradecemos pela presença poderosa do Teu Santo Espírito conosco aqui neste lugar. Te agradecemos pela Tua palavra que foi revelada às nossas vidas nessa noite. Somos tão indignos, mas tão gratos ao mesmo tempo, Senhor, por Teu grande amor, por Tua graça, por Tua misericórdia, pela Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Que palavra poderosa. Que ministração do trono da graça do Senhor nosso Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Eu sei que o teu lar foi visitado nesta noite, que o Senhor se fez presente na tua casa. E a minha palavra final é: faça da sua casa um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar conosco. Que o Senhor continue abençoando e guardando a sua vida e guardando a vida de cada um de nós que estamos aqui. Amém. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e encerrar dizendo que o Senhor possa estar nos guardando de todo mal, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê a sua paz em cada lar cruzeirense, em cada lar criano, em cada lar que visualiza e que assiste nesta noite essa programação que está sendo transmitida, e também aos irmãos que estão aqui na igreja, em nome de Jesus.